Oi, amigas do meu canal. Bom, hoje o vídeo é um vídeo um pouco diferente, porque eu irei conversar com vocês e dividir algumas reflexões que eu obtive. Olha que tô me sentindo naquela época, como é que fala? De duquesa, falando desse jeito. Mas o assunto do vídeo de hoje não é nem um pouco delicado. Aí tem uma quebra de expectativa, porque eu tô toda com essa roupinha aqui fofinha. Você provavelmente, assim como eu, já acreditou naquela ladainha do dedo podre. Ai, fulano só acha tralha porque tem dedo podre. Ai, porque eu puxei esse dedo podre da minha mãe. Porque eu puxei esse dedo podre da minha avó. E etc. E não é que o dedo podre não exista. Ele existe sim. Só que vamos ampliar a visão? O dedo podre nada mais é do que padrões comportamentais, emocionais que você aprendeu na sua infância. Essa é a bomba. Então, não é que você tenha dedo podre e nunca vá atrair um homem bom. Nunca vá atrair um homem que não traia, um homem que não minta, um homem que seja fiel, um homem que seja provedor, principalmente de segurança emocional. Não tem nada a ver isso. Acontece que você, antes disso, antes de atrair esse tipo de pessoa, ou melhor, atrair a gente atrai, tanto o tipo ruim quanto o tipo bom. A diferença é que você não tá preparada ainda para aceitar o bom. Mas como assim? Por que eu não tô preparada para aceitar o bom? Porque você sabota. O cara bonzinho você não quer, porque não tem química o suficiente quanto com o outro que te causa borboletas no estômago. E diga-se de passagem que essas borboletas no estômago, elas nada mais é do que ansiedade. Então, o cara que tu tem muita química e pouca conexão emocional, provavelmente é o cara pelo qual você fica se humilhando. Espero que eu esteja errada, tá? Mas provavelmente esse é o padrão. E quando a gente conhece uma pessoa boa, uma pessoa digna de ter você como companhia, como namorada, como esposa e etc. Primeiro que você vai acabar analisando e comparando ele com o fulaninho que te despertou vários gatilhos, que na sua cabeça era química. Pode ter certeza que as pessoas com quem você mais tem química, provavelmente, na maioria das vezes, raros casos em que existe química e conexão emocional juntas. E não só isso, aquele nomezinho que a gente tá acostumado a ver na internet o tempo inteiro. Responsabilidade afetiva. Esses três juntos. É muito raro, é muito raro. Não estou falando que é impossível, mas é raro. Mas não é porque esse padrão, ele veio da sua infância, ele foi um padrão aprendido na sua infância. Às vezes você viu alguém da sua família ou do seu círculo de amizades ou, enfim, se apaixonando por uma pessoa que não queria ela, ou aquele tem um ciclo que eu mesma vivi na minha infância. Existia um menininho na minha sala que ele gostava de mim. Eu não sabia, não tinha conhecimento sobre esse fato. Até que ele parou de gostar de mim e eu comecei a gostar dele. Por que a gente faz isso, né? Por que a gente só quer gostar de quem não gosta da gente, ou não é nem a pessoa em si, mas é o padrão emocional. A pessoa parar de gostar de você pra você gostar dela. Por que não? Você não pode gostar da pessoa, a pessoa gostar de você e vocês ficarem juntos. Qual é o problema?
E aí vem o problema. Crescemos com novelas, filmes e desenhos em que tinha que ter uma reviravolta pra personagem, pra princesa, etc, pra protagonista ficar com a pessoa só no final. Então, antes tinha que ter um reboliço todo para que os dois ficassem juntos. Mas pra quê? Isso só desgasta. Isso só desgasta. O amor, não vou dizer que o amor não machuca. Machuca sim, tá? Dói em partes. O que dói? Ter que reconhecer as suas feridas emocionais. Porque quando você está relacionando com o outro, o que vai aparecer são as feridas emocionais. E você acha que o outro está te rejeitando, que o outro está te humilhando, que o outro está te abandonando, principalmente abandonando, quando na verdade você que está se rejeitando, se abandonando, se traindo e se humilhando. O outro só reflete o que já há dentro, no seu interior. E o que seria esse no meu interior? As suas crenças desde criança. Elas vão te perturbar enquanto você não olhar para elas, ou também chamadas de sombras. E a partir do momento que você encara as suas sombras, você entende, olha, às vezes eu tô sabotando e colocando a culpa no meu dedo podre. Sabe qual que é o problema de colocar a culpa no dedo podre? Porque é como se você estivesse quebrada, estragada, como se alguém tivesse que te salvar, ou então até mesmo fadada ao fracasso amoroso. Isso não é real. Não é real, não existe um decreto de que você nunca terá alguém ou coisa do tipo, porque partindo do pressuposto que a gente acabou de já falar sobre a questão de que não é que não existem pessoas boas que entram no seu caminho. Existem, mas você não escolhe elas. Você escolhe o que te faz sofrer, porque em algum dado momento da sua infância, você aprendeu que amar é sofrer. Que se você não sofrer, você não está amando da forma correta. Que se você não causar um rebuliço no seu relacionamento, causar briga e cause aquela montanha russa emocional, não é amor. E aí que tá errado. O amor é calmo, ele é tedioso, você vai querer fugir do amor. Porque ele não causa aquelas borboletas na barriga. Ele te acalma, te tedia. E principalmente porque você percebe que a idealização que você criou do outro, ela só existe na sua cabeça. E chega a ser um pouco injusto, porque vamos supor que tem um fulano, e aí você criou que esse fulano, você está apaixonadíssima por esse fulano. Você criou que esse fulano, ele tá aqui, ó, e você tá aqui. Até que você começa a viver a sua vida e deixa a vida reordenar o que tiver que ser. Porque tem essa questão também, né? E aí, tá, você e o fulano se aproximaram. Vocês estão aqui. Mas lembra que você idealizava o fulano? Quando você vê que o fulano tá aqui, ó, junto com você, a idealização quebra. Você vê que essa pessoa é uma pessoa comum, assim como você. Você vê que ela tem chulé, você vê que ela tem dias mal-humorados, você vê que ela não tem tanta paciência quanto você imaginava. Você vê que não é um filme, um conto de fadas. E aí você acaba perdendo a paixão um pouco, num sentido da idealização, da expectativa criada de que é um príncipe e que vai te salvar e que não sei o que mais, e todas as idealizações que você projetou nessa pessoa. Só que é só nesse estado em que vocês estão aqui, ó, que vocês conseguem se relacionar. Quando um tá aqui, o outro tá aqui, não tem como. A idealização não é amor. Na verdade, para existir um amor, essa idealização ela precisa morrer. Você precisa ver que essa pessoa tem defeitos, tem qualidades, e na realidade o amor é sobre quais tipos de defeitos você tá disposta e disponível para aceitar. Quais te incomoda menos? Quais te incomoda mais? É isso.
Agora, falando num âmbito da lei da suposição, da lei da atração, física quântica, enfim, como você chama essa crença, né? Se o externo reflete o interno, então o mundo é o nosso interno projetado para fora, de acordo com Neville. Bom, essa ideia do dedo podre, ela na verdade só implanta mais crenças, reforça essa crença negativa do que te ajuda. E aí, se você afirma, eu só atraio homem ruim, não sei o que, ou então você ainda conversa com uma amiga sua e essa amiga chega e fala, ai, porque eu tô cansado de homens faz isso, aquilo, outro, você fala, é verdade, amiga. Por mais que você não concorde, você está reforçando uma crença da consciência coletiva de que homem é assim, assado. Mas se o homem ele é realmente assim, se todos são, o que é uma generalização, por que tem mulheres muito bem-sucedidas no relacionamento delas? E aí também entra num outro oposto, que é, ou então, coitada de mim, eu preciso de um homem bom e não sei o quê. E aí entra também a questão de, quando chega esse homem bom, você tá preparada? Porque possivelmente você não se acha merecedora desse homem bom, por isso você aceita as humilhações e os desaforos e o pouquinho mínimo, a migalhazinha que aquele seu ex-ficante babaca está te dando, entendeu? Quanto mais você acredita que existem homens ruins e afirme isso e fique ouvindo coisas que falem sobre isso, consuma histórias de traição, etc., você tá moldando a sua realidade para ser aquilo. Que você coloca o seu foco, expande. Por que não focar que você já tem? Você já tem um relacionamento bom, você já tem um homem bom. Ai, mas não tenho, não conheço, não sei. Não importa. Lembra que começa aqui dentro? Sinta-se amada agora, porque, na verdade, o outro é o espelho do seu relacionamento com você mesma, da sua relação, da forma que você se vê. Se você se vê como a última coitada, é isso que você vai atrair, meu bem. Você vai atrair homem que te trata que nem um lixo. E não porque você mereça isso, não porque eu não sou boa o suficiente, realmente ele veio aqui para confirmar isso. Não, a questão é que você acredita isso. E para que essa crença ela não perca a força, você aceita esse tipo de homem. Não é, eu só atraio homem ruim. Lembra do que a gente falou? Quando chega o bom, você acha que tá bom demais para ser verdade. Por que o fulano ia querer estar comigo? Mas gata, para pra pensar. A sua companhia é incrível. Você é uma mulher amorosa, você é uma mulher dedicada, você se dedica até mesmo nas suas relações com seus familiares. Você é o amor já. Então, por que um fulano não iria querer estar com você? Você projeta tudo de bom e ruim no fulano, o que é seu. Então, sinto muito em te dizer, a magia que você colocou nele é sua. Se você acha ele especial, incrível, inteligente, único, você quer. Porque você não vê o fulano a partir da ótica do que ele realmente é. Antes passa pelo filtro das suas próprias crenças, seja julgando ou então enaltecendo. Então, parabéns! Agora você acabou de descobrir que você que é foda. Você que é. E aí você pega o seu poder e joga, ó, no outro. Eu vou fazer outro vídeo falando sobre isso, que isso daí é muito foda, sobre a projeção e etc. Então, assim, chega. Simplesmente chega.
de falar que você tem o dedo podre, de repetir que tem o dedo podre, de ai, as mulheres da minha família foram traídas, foram isso, aquilo, outro, não vai acontecer comigo. Não vai. Não vai. Corte o ciclo. Como que eu corto o ciclo? Primeiramente, um detox total desses homens que realmente não é que você tem o dedo podre, mas você tá um pouquinho contaminada, entendeu? Então, e a gente sempre sabe quais são os homens que eles não têm nada a ver com a gente e que não nos fariam felizes e que na realidade foi a nossa carência que fez a gente aceitar aquilo ou buscar aquilo. Porque se a gente tem a ferida da rejeição, da traição, da humilhação, do abandono, é isso que iremos buscar nos nossos relacionamentos inconscientemente. A sensação de estar sendo trocada, a sensação de estar sendo rejeitada. Ano passado, eu passei por um ciclo terrível, que eu não vou falar, ai, porque o universo quis me castigar. Karma não existe. Começando por esse ponto, karma não existe. A não ser que você acredite no karma. Aí é outro ponto. Mas eu achava que o problema estava sendo eu, porque eu estava atraindo aquele tipo específico de rejeição. Então, começando pelo ponto que eu havia saído de um relacionamento abusivo. E não é porque eu merecia aquele relacionamento abusivo, é porque eu não via o quanto que eu não merecia aquilo em nível emocional de eu mereço mais do que isso. Na maioria das vezes, as mulheres mais boazinhas, mais amorosas, mais que buscam pelo autoconhecimento, tem essa armadilha dela cair nesse relacionamento abusivo. Não como um padrão, né? Uma coisa ali descontrolável que ela não tem controle. Não nesse sentido, mas porque às vezes algum lugar ainda dentro dela não acredita que ela mereça uma pessoa boa. E ela se sabota. E o pior é quando ela sabe que ela tá se sabotando. Mas independente de qualquer coisa, que bom que eu saí. Mas a grande questão, depois desse relacionamento abusivo, eu estou trazendo esse relacionamento abusivo para vocês entenderem o gancho. Saindo desse relacionamento abusivo, eu estava com a minha autoimagem destraçada. Porque o narcisista, o abusivo, ele faz isso, ele projeta tudo de ruim em você. É natural que ele faça isso. E aí, a partir desse pressuposto, eu conheci um menino e eu criei um ciclo ali de rejeição. Porque, lembra do medo do abandono? Eu fiquei que nem como fala, um chiclete no pé do menino. E ele cansou, obviamente, hoje eu também. A gente faz isso sem perceber e depois a gente reflete que se outra pessoa fizesse isso com a gente também não gostaria, né? E aí eu fiz isso. E aí reforçou a minha crença de rejeição. A partir disso, veio um outro, que aí aconteceu a mesma coisa. E eu fui trocada. Não é que você é trocada. Relações, elas são uma coisa que você precisa cultivar. Se você e o fulano não estiverem cultivando a relação de vocês, pode acabar. É natural isso, entende? E há pessoas mais compatíveis com as outras. E tá tudo bem. Enfim, mas aqui voltando no meu exemplo. Aconteceu isso. E foi acontecendo, e foi acontecendo. Acho que aconteceu umas 3 vezes. Por quê? Não é que o universo queria me castigar ou alguma coisa, ou um karma, ou sei lá. Não. Era o universo. Eu gosto muito do universo, por isso que eu falo. Mas lembrando que o universo é você mesmo, tá? Você cria a sua realidade e você é o universo, porque somos parte de um todo. O todo, ele é mental, entendeu?
A sua conexão com o divino, ela é aqui, ó, na sua cabeça, nos seus pensamentos, nas suas crenças, da forma como você vê a vida. Mas voltando aqui, tô falando vários pensamentos ali e não tá concluindo nada, perdão. Mas, voltando aqui na questão desse ciclo. O universo, ele não queria falar, olha, você não merece um relacionamento bom, por isso eu estou te dando pessoas assim, assim, assado. Não. O universo estava querendo que eu visse que aquilo era um ciclo, que aquilo era um padrão emocional. Parecia que mudava os personagens, as pessoas, e continuava a mesma história, sempre. Por quê? Agora vem a indagação. Se pegasse para reparar entre os três, a maioria deles, eles também tinham. Todo mundo tem ferida emocional, tá? Não existe uma pessoa 100% perfeita, curada para você se relacionar. E a gente atrai as pessoas com base nas nossas próprias feridas emocionais. Então, por exemplo, eu vi um post que falava sobre quando o nosso feminino está ferido. Ou a gente atrai homens que não estão disponíveis para relacionamento. É aquele homem que ele te cozinha por 3 anos e ele fica... eu gosto da sua companhia, eu gosto do seu beijo, eu gosto de tudo com você, eu te amo, mas eu não quero namorar. Tá? Pode ser esse tipo de homem. Ou então, lembrando que a sua missão nunca na sua vida é consertar o outro. Não é ajudar o outro com as feridas emocionais dele. Não, é entender o que fez dentro de você se conectar com o outro. Tá? Então, a gente acaba atraindo esse tipo de homem, ou então homens que eles não querem relacionamento de forma alguma porque tem algum bloqueio emocional, ou então homens que estão em outro tipo de relacionamento e ele te quer como amante, ou então um homem que ele é narcisista, tóxico, abusivo, e assim, ele sente o cheiro da carência. Ele fareja ali o cheiro da carência. E as melhores vítimas para os narcisistas e abusivos é a boazinha que aceita tudo. Não é porque ela aceita porque ela é boazinha, é porque ela quer ser aceita. Ela não quer ser abandonada, ela tem medo de ficar sozinha. E aí, outro ponto importantíssimo, quando você sai de um relacionamento tóxico, abusivo, óbvio que vai ficar essas feridas. Você já tinha aquelas feridas pra ter entrado nesse relacionamento, né? Senão você já teria, dado um pé na bunda desse homem muito antes. Só que ativa mais ainda. E no que ativa mais ainda, você acaba meio com bloqueio emocional. E é difícil. Não vou mentir não, gente. É difícil. Mas passa, tá? O problema não é o seu dedo podre. É o que tá por trás dele. Entende que ao invés de eu ter passado por esses 3 casos em que eu fui rejeitada, em que, enfim, tive a desilusão amorosa, não era mais fácil eu ter parado, olhado pra dentro e assim depois me relacionado com outra pessoa? Porque a partir do momento que você muda o seu interno, o externo reflete a sua mudança. Então, a reflexão do vídeo é: não acredite nesse discurso de dedo podre. Nenhuma mulher tá fadada a ter um relacionamento abusivo, um karma de relacionamento abusivo. Porque eu fiz isso, aquilo, outro em outra vida e agora eu estou tendo um relacionamento abusivo. Não.
A espiritualidade, ela não é assim. Só existe o aqui e o agora. Então, o que você anda sintonizando? O que você anda acreditando sobre si mesma? Sobre o amor? Será mesmo que o amor é para ser doloroso? Será mesmo que o amor é pra, por exemplo, você se casar com uma pessoa sem sentir amor? Será mesmo que o amor é pra ser unilateral, em que você tem que escolher um homem que te ame mais do que você ama ele? Isso não é amor. Porque um tá aqui, o outro tá aqui. Ai, mas ele me dá uma vida boa, não sei o que. Você pode se dar essa vida boa. Se for pra estar com um homem porque tá dependendo dele, já não é mais amor. Na minha opinião, né? Já não é mais amor. Porque o amor é justamente você escolher estar com alguém sem depender dela, sem precisar dela. Não é sobre me apaixonei pelo que ele tem, mas sim pelo que ele é. E aí fica a reflexão. Foda-se o seu dedo podre, porque ele não existe. Ele é imaginário. E aí você cria uma lealdade invisível com mulheres da sua família que passaram por relacionamentos ruins. E aí quando você tá um pontinho ali perto de acessar um tipo de frequência de relacionamento bom, você se sabota. Porque você tem medo de ser amada, você tem medo do amor, você tem medo de perder sua liberdade, você tem medo de trair inconscientemente ou conscientemente, se você tiver conhecimento sobre esse assunto, né, sobre lealdade invisível e tudo mais. E aí esse sentimento de trair a sua linhagem familiar. Por que a fulana sofreu e eu não? Isso não é justo, né? É esse pensamento que a gente tem. Mas para pensar que você se dando a chance de quebrar esse ciclo e escolher uma pessoa boa para você, escolher a pessoa que você realmente ama, porque tem muito disso das nossas antepassadas elas não escolheram, elas não tiveram a oportunidade de escolher o marido delas. Só foi apresentado um estranho e casa aí. E a gente tem essa oportunidade de escolher quem a gente ama para casar. E quem ama a gente também, né? Não pode ser unilateral, como eu falei. A gente banaliza isso, né? Só que é incrível isso. Porque a partir do momento que você honra a sua linhagem familiar, você tá quebrando padrões transgeracionais de relacionamentos abusivos, de relacionamentos tóxicos, de ciclos e ciclos e ciclos de relações em que há rejeição. Você tá fazendo a diferença. É mesmo aquele ditado, né, de eu morreria pela minha família, pela minha mãe, eu morreria pela minha avó. Por que não honrar a sua avó, honrar a sua mãe, honrar a sua prima, honrar a sua linhagem feminina? Como honrar? Escolhendo diferente. Fazendo diferente. Eu sei que é doloroso, né? A gente tem que olhar tudo pra dentro, né? Até porque tem sensações em que não aconteceu com a gente, mas o nosso corpo, ele sente dos nossos antepassados. Eu acredito muito nisso. Então, às vezes, o abandono que você sente não veio de alguma situação sua, nem da infância, mas sim a sua bisavó sentiu esse mesmo abandono. Mas lembre-se, isso não é um ciclo, num sentido de então eu tenho que sentir, eu tenho que sofrer. Jamais. Essas dores, essas feridas, elas vêm, elas se apresentam pra ti
para você curar, para você integrar. E curar não é estou 100% curada disso, nunca vai estar. Mas é consciente. Porque é a consciência que te faz sair desses ciclos. Porque eu estou aceitando ir na casa do fulano 2 da manhã, sendo que eu não tenho nada por ele, sendo que depois eu vou me sentir usada. A consciência, ela dá uma driblada na carência. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham entendido minha linha de raciocínio, que tenham aprendido alguma coisa aí, ficado como um aprendizado para vocês e como um lembrete de relaxa, você não tá fadada a um relacionamento ruim. E pare, por favor, com amor a você mesma, por amor a você mesma, pare de alimentar discursos de dedo podre. Não existe. Não existe, o dedo podre não existe. Não é que você tem o dedo podre, mas é uma sequência de escolhas errada. Mas aí a gente tem que olhar, a gente tem que ressignificar e entender que todas elas estão querendo nos dizer algo. Como eu me sinto? Por que eu me sinto assim? Qual foi a primeira vez que eu me senti dessa forma? Será mesmo que o fulano está me rejeitando? Ou eu tô lembrando de uma vez na minha infância em que eu me senti rejeitado na escola? Porque o nosso corpo, ele sente a emoção como se estivesse acontecendo agora. Então, toda a ansiedade, toda essa situação, ela vem de forma avassaladora, como se estivesse acontecendo agora. E é uma memória corporal. Principalmente quando o nosso corpo ele tá preso na luta ou fuga, com o sistema nervoso desregulado. Então, é isso. Espero que você fique bem e que tenha te ajudado de alguma forma esse vídeo. Lembre-se, você merece ser amada. Você merece ser valorizada. Não é normal ser humilhada num relacionamento. Não é normal ser traída num relacionamento e nem trair. Não é normal ser menosprezada num relacionamento. Não é normal casar com um homem que você não ama só porque ele te ama. Tchau. Até o próximo vídeo.